Olá, gente, boa noite. Tá dando para me ouvir bem? Então, estamos voltando aqui no nosso primeiro dia de programação do Maré Foto Festival. O Maré Foto Festival é um evento, né, que a gente está na nossa edição zero, como chamamos. Ela foi possível e está sendo realizado com recursos da Lei Aldir Blanc do Estado do Rio Grande do Norte, Fundação José Augusto e Governo do Rio Grande do Norte, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. A gente tem o apoio do Mira Latina, da Escola Livre de Imagem, da Revista Maniva, da Rede de Produtores Culturais de Fotografia do Brasil. E vamos do coletivo Lombada também. Inclusive, amanhã continua a nossa programação, fica todo mundo convidado. De manhã a gente vai ter uma oficina, né, que está sendo incrível, com o Milton Guran, começou hoje. Então, quem participou hoje, vamos lá, a gente vai ser pelo mesmo link que vocês receberam no e-mail. À tarde vamos ter a maratona de edição com o coletivo Lombada. A maratona de edição, ela segue aberta as inscrições, né? O pessoal não definiu um número limite de datas, de quantidade de vagas, digo. Então, quem quiser, né, para participar enquanto ouvinte, então quem quiser, manda para a gente, seja pelo chat, um e-mail, pedindo o link de acesso que a gente envia. Além disso, vamos ter a nossa segunda mesa do festival e a gente vai falar um pouco mais sobre ela lá no Instagram, né? Para não tomar muito tempo de todo mundo, agradecer, né, a participação de todas, vou adicionar aqui as nossas 4 maravilhosas convidadas, vou botar em ordem alfabética, Amanda Tropicana, a Isis, Maíra Gamarra e a Marcela Bonfim. Tá dando para ouvir a gente? Tá dando para ouvir todo mundo bem, gente? Estou ouvindo direitinho. Agradecer mais uma vez, né? A gente vai a todos que estão participando aqui, a gente mandando mensagem ao vivo, participando. Prontinho. O Gilfonso dando feedback, o pessoal já está participando lá das oficinas. Só... Vamos dar início ao que a gente vai fazer, né? O nosso bate-papo. A gente vai falar um pouco sobre esse panorama da fotografia, né? Fotografia no Brasil. E a gente traz em especial a experiência aqui de 4 fotógrafas, pesquisadoras, umas educadoras, enfim, mulheres incríveis que estão nesse cenário da fotografia, que às vezes é muito complicado para nós, os trancos, barrancos, também produtoras culturais. E a gente vai bater um pouco, né, aqui, vamos trocar umas ideias sobre essas experiências. Algum de vocês prefere começar? Vamos por ordem alfabética, então, né? Posso começar? Tá. Oi, gente, boa noite. Eu sou Amanda Oliveira, também conhecida como Amanda Tropicana. Sou nascida no Rio de Janeiro, mas moro na Bahia, especificamente em Salvador, desde 2000. Fotografo desde 2005, mas foi a partir de 2009 que iniciei, né, literalmente como profissional na fotografia. A minha pesquisa autoral dentro do meu trabalho fotográfico são sobre as festas de Iemanjá em Salvador. E, além disso, o meu trabalho também fala um pouco sobre a cultura brasileira, afro-brasileira, com ênfase na religiosidade, na cultura, sobre passou aqui. Sobre a minha vertente do meu trabalho é justamente essa, religiosidade e fé da cultura afro-brasileira, principalmente no quesito do candomblé, que é a minha religião na qual eu faço parte. Cursei fotografia na Universidade Jorge Amado, ciências sociais na Universidade do Estado da Bahia, e agora eu estou aqui nessa pandemia, fotografando o que dá, fazendo o que eu posso, mas sempre trabalhando de acordo com a minha vertente, que é, né, ligada à minha ancestralidade. Isis, vamos lá na ordem alfabética?
Bom, meu nome é Isis, né? Eu sou fotógrafa, fotojornalista, fotodocumentarista. Nasci em Minas Gerais e estou aqui, né? Vivendo essa pandemia. Mas meu trabalho é voltado para populações tradicionais, mas eu tenho focado especialmente nos últimos anos no tema da mineração. Desde o rompimento da barragem de Mariana, em 2015, eu venho me debruçando sobre o tema, né, e isso me trouxe abertura para me dedicar a outras temáticas dentro da questão da mineração, né, porque a mineração permeia várias questões sociais e políticas. E, por causa disso, eu acabei me dedicando também a fotografar povos, né, me dedico ao retrato também, e estou sempre também na luta e na resistência da fotografia feminina no Brasil, né? Tanto que a gente luta para estar em espaços, para ter reconhecimento, e eu fico muito feliz de estar aqui hoje numa mesa de abertura de um festival com total, né, número de participantes mulheres. Eu fico muito feliz que o festival abre espaço para que nós possamos falar sobre o nosso trabalho, sobre as nossas vivências, e sobre as realidades que cada uma de nós vive em cada território do Brasil. Obrigada e estou muito feliz aqui por estar com vocês hoje. Bom, boa noite. Preciso começar realmente reiterando o meu prazer e alegria de estar compondo essa mesa, né, de fazer parte da abertura e com essas mulheres incríveis que eu admiro o trabalho, mas, além disso, admiro a postura e a atuação com a qual desenvolvem os seus trabalhos, né? Como vivem e acompanham isso. E, bom, também tenho que agradecer ao Maré pela confiança, pelo convite, especialmente em nome da Paula e do João, pela coragem também, né, de organizar um festival no Nordeste, do Nordeste para o Brasil, e acho que o festival deixa isso bem claro também, e acho que é uma demarcação política bem interessante, bem importante, porque a gente sabe que no cenário brasileiro, né, a gente sempre teve um número interessante de festivais, e alguns, inclusive, no Nordeste, né, mas ainda em baixo número, eu acho, considerando a nossa produção, né, e aí a gente, num cenário político tão complicado como que a gente está vivendo atualmente, a gente poder ver nascerem alguns festivais, e um festival como o Maré, no Rio Grande do Norte, trazendo mas falando do Brasil para o Brasil, né? Acho que inclusive o tema da mesa de amanhã trata um pouquinho disso, e eu achei maravilhoso o nome da mesa, né? Fotografia brasileira vista pelo Nordeste. Posso ter falado alguma coisa errada, mas é isso, né? É a gente tirando essa caixinha de uma fotografia nordestina, uma fotografia brasileira, né? Todas as regiões, todas nós estamos aqui de fotografia brasileira, e aí puxando um pouquinho a sardinha para o meu lado, ainda digo latino-americana, que a gente às vezes esquece essa identificação também, que faz parte e nos compõe. E é isso, assim, acho que demarcar esse lugar que o Maré está demarcando, compondo uma mesa de abertura de festival, toda formada por mulheres relativamente jovens, né? Tem aí um intervalo de idade, mas acho que sim. Para mim, isso é muito significativo e demonstra um pouco das transformações que a gente quer pautar nesse cenário, né? Que não são fáceis, mas que a gente quer essa atuação, né? Sempre. Então, parabenizo o festival e super agradeço por estar aqui. Eu, para quem não me conhece, sou fotógrafa, sou curadora, sou pesquisadora, produtora cultural, sou alagoana, e novamente estou em Alagoas depois de passar cerca de 12 anos da minha vida fora. É um desafio voltar, mas é também muito prazeroso. E, bom, acho que é isso. Vamos conversar, vamos continuando a conversa. Vou chamar a Marcela para apresentar. Opa! Marcela, a gente não está conseguindo ouvir. Vocês estão conseguindo ouvir a Marcela? Não. Acho que agora foi.
Acho que o microfone dela está desligado. Talvez ela tenha que sair e voltar. Dependendo de se ela usa o fone, alguma coisa assim, às vezes a conexão dá problema. Eu acho que é a configuração do microfone mesmo. Mas, Marcela, você consegue ver aqui embaixo Você está ouvindo a gente, Marcela? Tá. A gente não tem jeito nenhum. Tem como você sair e voltar de novo? Ver se a conexão restabelece? Tenta entrar no mesmo link. Bem, eu vou entrar aqui com a Marcela. Vocês podem dar início a essa conversa enquanto a gente tenta ali resolver. E aí? A gente estava conversando um pouquinho antes, né? Contando a fofoca do bastidor, de que é um tema provocador aí, que fica meio difícil mesmo, né? Da gente articular, assim, muita fala, digamos assim, de que a gente preferia tentar propor uma conversa mesmo, um debate sobre como a gente está vivendo esse momento, né, que a gente acha que, bom, a provocação da mesa, né, pelo menos do meu ponto de vista, e aí já vou aqui meio começando para instigar, é uma provocação que o que foi, o que é, o que será, né? Eu acho que é uma provocação que coloca a gente num lugar de questionamento mais que tudo, né? Obviamente, é uma pergunta, claro, mas quando eu digo de questionamento é de forma muito mais ampla, no sentido de que o que eu entendo que é, ou talvez o que me tocou de forma muito forte, e que, observando também pela composição da mesa, né, que obviamente não foi à toa a escolha desses nomes, é de fazer a gente pensar e de olhar para esse passado, né, observar o passado, entender o que é esse passado, o que foi construído nesse passado, o que ele pautou, poder observar, sentir, viver o presente, atuar no presente e construir, imaginar um futuro. Né? Só que, para mim, tudo isso se dá no presente. Não tem outro lugar para se dar. Né? Inclusive, a própria construção do passado. A gente olhar para esse passado, a gente entender, inclusive, que o passado ele não é fixo, ele não é linear, né? Pelo contrário, ele é circular, e ele está o tempo inteiro sendo colocado na frente da gente de novo. Não sei se agora a Marcela, passo para a Marcela, agora fiquei... E aí, Marcela? Oi, boa noite a todas. Oi, gente. A internet aqui em Rondônia está ruim hoje, no geral. Eu pego a internet aqui do meu vizinho, eu estou aqui fora, eu entro e saio para ver se melhora. Agora melhorou. É dizer que é uma honra, satisfação estar dentro de um festival que nasce, né, no seio de uma discussão que, né, permeia o mundo da imagem, com mulheres potentes, mulheres que registram o cotidiano, mas além do cotidiano, né, as formas de viver, as formas de comportamento, as formas de mundo, né? Então, meu nome é Marcela, estou aqui em Rondônia, sou uma rondoniana hoje, há 11 anos, e hoje o meu trabalho é viver, né? É perceber na imagem cada dia uma potência nova, principalmente do corpo negro, do corpo amazônico e do corpo que está ali, né? Além das visibilidades, né? Então, estou aqui
para contribuir. O tema da mesa é muito significativo, né? Que a gente vem buscando essa imagem diariamente, até mesmo, no meu caso, para tentar me entender como ser humano e saber, de fato, quem eu sou, né? Marcela Bonfim é uma imagem também, não deixa de ser. Inclusive, exclusive, né? Então, a partir desses movimentos, onde a gente observa esse cotidiano Rondônia, essa complexidade, a gente aí vai a cada dia tirando um aspecto diferente, né? De ser. Então, é uma honra estar aí com vocês, mulheres, nesse festival. Vida longa, já começo dizendo sobre a vida longa que nós precisamos ter, né? Ainda mais nesse momento de pandemia, né? Dessa Covid que me balançou, mas não quebrou. Mas estamos aqui. Estamos aqui. Axé. Vida longa a todas e que essa mesa saia muitas dobras, muitas conexões, muitas relações, porque depois de tudo isso, eu acho que as relações elas precisam realmente serem muito mais valorizadas do que, pelo menos, eu venho valorizando. Então, a valorização hoje é para além da imagem. Meu Deus, cachorro. Tem um cachorro e um gato com fome também aqui, sabe? Então, quase matando. Enfim, salve o festival, mulheres, Isis, Amanda, a Maíra, a Paula, muito axé. E um bom trabalho para nós essa noite, a todas que estão aí também acompanhando com a gente. Vamos lá. Lembrando que a gente está colhendo aqui também pelo chat as contribuições, né? Quem quiser enviar uma questão para esse bate-papo. Mas, enfim, a gente teve esse pequeno, né? Alguns pequenos contratempos hoje, mas eles não nos derrubarão. Já voltamos. A Maíra estava começando falando, né, sobre a provocação desse tema. E eu queria passar para vocês perguntando, assim, exatamente no cenário que a gente se encontra hoje. Vocês querem falar um pouco sobre a perspectiva e o panorama dessa fotografia brasileira, dessa fotografia latino-americana? Eu acho que a gente... Como é que a gente faz a ordem? Bom, eu não sei se a gente precisa ter uma ordem, não. Eu acho que as coisas vão acontecendo, assim, né? No fluxo que a gente vai sentindo. Eu vim para cá assim, de coração muito aberto, porque eu não preparei uma pauta. Eu achei que eu ia chegar aqui e a gente ia ter uma discussão a partir do que cada uma está sentindo. E é muito difícil para mim falar agora de fotografia sem falar de mim, porque a gente está tão dentro da gente nesse momento e a gente está muito impossibilitada de fazer o que a gente faz. Eu, pelo menos, muita impossibilidade de fazer o que eu faço no meu dia a dia e fazia antes dessa pandemia, né? Então, eu estou me sentindo provocada, estou me sentindo indignada, estou me sentindo, né, às vezes com muita raiva, às vezes com muito amor, às vezes com muita saudade, e isso tudo se confunde com o passar dos dias, né? Com o passar dos dias que já são, né, um ano agora, já se completou um ano, e muita coisa já mudou para a gente, assim, e acho que talvez tenha mudado para sempre, né? Talvez a gente não consiga mais voltar ao que éramos antes, né? Ter as relações como a gente tinha antes. E para nós, a fotografia também é uma reinvenção nesse momento, né? Porque a gente está muito mais dentro de nós, assim, a gente está muito mais dentro do nosso cotidiano, muito mais voltado para as nossas famílias, né? Com os nossos vizinhos, com as pessoas do nosso entorno. E isso acaba alterando também as nossas visões de mundo, né? Eu que sou uma pessoa que gosto muito de viajar, que gosto muito de estar no território, de estar com as pessoas, de visitar vários lugares, né, vários estados. Tipo, eu estou num momento, numa angústia, assim, de não poder fazer esse trabalho, de não poder ser o que eu sou no meu dia a dia, assim, né, de executar os projetos como eu gosto. Mas eu estou sendo obrigada a revisitar meu material, e isso por um lado, é positivo demais, né, de revisitar o que eu já produzi até hoje,
e de repensar o trabalho que já foi feito, sabe? De fazer novas edições, de produzir a partir do que já está, né, feito, assim. Mas, por outro lado, também instiga a querer fazer outras coisas além, né? E para isso a gente precisa, de novo, ir ao mundo, né? Ir até as pessoas, ir até os lugares onde a gente costuma ir para fazer o que a gente gosta, né? E no meu caso, que sou uma fotógrafa mais voltada para fotografia documental, né? Eu criei muitas relações com muitas pessoas nos últimos anos. E hoje esse contato está muito no virtual, né? Isso acaba aproximando por um lado, mas também distanciando por outros, né? E as pessoas, né, que geralmente eu documento, são pessoas que são mais desse convívio, desse contato físico, né, desse afeto e tal. E eu tenho percebido uma diferença muito grande, assim, mesmo que eu vá aos territórios, já não tem esse abraço, já não tem esse contato físico, e isso acaba alterando também a fotografia, alterando as nossas relações, né, com essas pessoas. Então, eu fico esperando, né, do que pode ser, o que vai ser, né, dessa fotografia quando a gente puder tocar as pessoas de volta, quando a gente puder se aproximar mais, né, delas, se a gente vai ter uma alteração, né, nas imagens que a gente produz. E nesse momento, eu acho que cada uma de nós, né, cada fotógrafo tem se repensado, a gente tem debatido questões que sempre foram importantes, mas neste momento estão em evidência, porque os grupos estão debatendo mais sobre essa questão da ética, debatendo mais a questão da ética, e eu acho que isso é um ponto alto dessa nova geração, desse novo momento que a gente está vivendo da fotografia. Não estamos reinventando nada, a gente não está inventando a roda. Falo, né, eu estou falando nós como minha geração, assim, principalmente de fotógrafas mulheres, assim. Acho que a gente está dando só um empurrãozinho numa porta que já foi aberta para nós, né, numa janelas que se abriram nos últimos anos com as últimas lutas que foram feitas, né, pelas mulheres que vieram antes de nós. E falo como mulher, mas assim, outros grupos estão nessa ascensão também, estão nessa reivindicação de seus espaços, né, porque sempre tiveram suas imagens roubadas. Então, eu imagino também que nesse momento os grupos têm se repensado, os fotógrafos mais antigos, né, que têm uma visão também, enfim, né, da geração deles, do tempo deles, têm se repensado também, e tem, às vezes, até se assustado um pouco com a forma como a gente tem trazido essas questões, né? Outro dia, um fotógrafo falou para mim que a fotografia ela não é teoria, fotografia é prática. Eu acho que fotografia é teoria, é prática, é tudo que, né? Tipo, é uma junção de muitas coisas. E a gente não pode se abster dos debates que estão sendo feitos, né, que têm sido travados, porque se as pessoas estão dizendo, e se isso está, né, essas reivindicações, né, de fotógrafos pretos, de fotógrafos indígenas, de pessoas vulnerabilizadas, né, pessoas tipo, que estão num contexto de vulnerabilidade maior, que estão produzindo imagens e que estão reivindicando esse lugar, se essas pessoas estão dizendo é porque isso já incomodou há muito tempo, né? Então, é momento de ouvir. Acho que eu estou entendendo a fotografia hoje como um momento de escuta, mais do que de imagem, né? Porque imagem tem milhões de imagens que estão sendo produzidas o tempo inteiro, e esse bombardeio tem deixado a gente até doente, assim, né? Porque é um sufoco de imagens, né? Que a gente vai tendo acesso o tempo inteiro. Então, acho que o momento hoje é de mais de reflexão sobre o que a gente está produzindo, para o que nós estamos produzindo e para quem, né? E como, principalmente, como as imagens estão sendo feitas. Então, acho que esse momento, né? E eu aproveito a pandemia para falar disso, porque é um momento de reflexão. Eu entendo a pandemia para além da matéria, estou entendendo a pandemia para além desse espaço só de produção de imagem, né? Que a gente tem uma ânsia de fazer e tal, mas também como um momento de reflexão sobre a nossa atuação no mundo, sobre a nossa atuação, que acaba refletindo também na fotografia. E eu espero, né, que as pessoas estejam repensando isso, estejam repensando seus privilégios, seus lugares, né? Cada vez mais a gente vê que a pandemia não é a mesma coisa para todas as pessoas, né? Cada pessoa está sendo atingida de uma forma diferente.
Todo mundo sofre com isso, todo mundo está angustiado, todo mundo está sentindo saudade, todo mundo sofre, né? Todo mundo está se aproximando mais de outras pessoas que não se aproximavam antes, né? Por causa dessas territorialidades mesmo. Mas eu acredito que é um momento da gente se voltar mesmo do que a gente produziu até então e para ver o que a gente vai fazer daqui para frente, sabe? Como que nossa fotografia pode contribuir para os povos, como que a nossa fotografia contribui para a sociedade, né? E eu entendo também a fotografia como uma ferramenta de cura, né? E de autocura, porque eu sei que as redes sociais, eu entendo também que essa ascensão, né, de muitas imagens desgastam a gente mesmo que trabalha com a própria fotografia. Desculpa, gente, eu estou jogando já um bombardeio aqui, porque eu forma vai dar saldo isso aqui, sabe? Eu estou trazendo as minhas questões, mas eu imagino que sejam questões de muita gente também. Uma outra coisa que eu também queria pegar um gancho suas colocações agora, Isis, é de que o momento de agora também nos mostrou que a nossa fotografia não pode mais ser a mesma, sabe, de antes. Principalmente no quesito cuidado com o outro. Né? Não é só o cuidado de se colocar no lugar do outro, mas também o cuidado de não levar algo que possa ser prejudicial para quem está ali, né? A gente, às vezes, fica na ânsia de fotografar certas coisas, principalmente para a gente que é da documental, né? A gente tem que estar em campo, a gente tem que ir até os lugares, a gente tem que estar presente, a gente recebe abraço, a gente troca o tempo inteiro, mas o momento de agora pede um outro processo, né? Pede um cuidado redobrado com todas essas coisas, né? Eu fiquei percebendo, por exemplo, esse seria o ano que eu completei 10 anos de fotografia de Iemanjá. E eu não fui no dia 2 de fevereiro até o Rio Vermelho. Não só pelo fato de que estava fechada a praia, mas também pensando também quem de fato estaria ali, que no caso eram os pescadores, né, que são responsáveis pelo acontecimento da festa, e que se eu, como fotógrafa, me desloco, né, da minha casa até lá, outros fotógrafos se deslocam da casa até lá, quantas pessoas iriam se deslocar e criar um momento, né, tipo, querendo ou não, uma aglomeração no espaço que era para ser reduzido, que aconteceu da forma mais inusitada, mais inesperada de todos esses anos, com a praia fechada. Então, esse foi um momento também de eu me colocar no lugar no campo ético mesmo, tipo, minha fotografia é maior do que uma questão sanitária, eu necessito de fato estar lá, mesmo que eu queira comemorar 10 anos de fotografia. É dessa forma que eu me coloco, que eu me posiciono como fotógrafa documental. Então, eu fiquei pensando muito nisso, e continuo pensando, porque, por exemplo, eu não consigo me ver nesse processo todo, que completou um ano, de estar indo para a rua para fotografar, para dar conta de uma coisa que o Instagram pede, né, que o número pede, né, que os algoritmos ficam o tempo inteiro cobrando presença. Mas que presença é essa que pode prejudicar o outro, até nos prejudicar também, né? Então, eu sinto que, além de tudo isso que você falou, esse momento também trouxe esse choque de realidade, pelo menos para mim, assim, de que a minha fotografia não é maior que ninguém. Então, o meu cuidado, sim, sabe? Tem que ser tão grande quanto o outro. Então, essa foi a reflexão que a pandemia me trouxe, né? De uma pausa que é bom de uma forma coletiva, não só para mim, sabe? Que também tive que rebuscar outras formas de trabalhar, né? Fazer coisas que eu não estava cogitando fazer tão cedo, foi um período que eu aproveitei para aumentar a leitura, enfim, outras coisas, e fico vendo que depois que isso tudo passar, que eu não sei quando vai ser, né, eu sei que eu, Amanda, não serei mais a mesma fotógrafa de antes. E não é no sentido de que um papo gratiluz, nada disso não, mas é porque se eu já cuidava antes, agora eu sei que eu tenho que cuidar mais. Porque é uma coisa que a fotografia é um processo coletivo, né? Não é só apertar um botão. Então, essa foi a reflexão que esse momento trouxe para mim. Marcela, quer falar primeiro? É um momento que eu acho que vale. A imagem é vida, né? Eu sempre trabalho na ideia, na cabeça. A minha fotografia ela é muito na cabeça, né? O clique para mim ele é algo muito, ele acontece muito depois, né? Isso eu descobri
aqui em Rondônia, né? Nesse processo de reconhecimento, não é nenhuma descoberta, é um reconhecimento, né? De como a imagem ela é algo que sempre disse por mim, né? E eu nunca tive tanto domínio da minha imagem como eu tenho hoje. Eu acho que a fotografia ela vem para mim nesse aspecto, né? Hoje eu não me considero uma pessoa fotógrafa, me considero uma pessoa em busca. E hoje, dentro de casa, né, eu nunca fotografei tanto, porque para além, né, da objetificação desse corpo, né, da mensuração dessa imagem, existe um imaginário, existe desejo, existe anseios, existem marcas, muitas marcas, né? Então, hoje, fotografar dentro de casa significa colocar a minha memória para funcionar no aspecto de continuar vivendo essa imagem, mas com um domínio que nunca foi exercido como antes, né? É trabalhar a imagem por dentro. Hoje eu venho pensando muito sobre isso, né? Estou num processo de escrita, né, de um livro, As Imagens Invisíveis da Cor, onde falar sobre essa Amazônia Negra é muito mais falar sobre os aspectos que envolvem a invisibilidade e a visibilidade de um lugar que tem nome de colonizador, mas tem essência suficiente para dizer outras coisas que não se dizem, né? Então, para a imagem é exatamente isso, né? Hoje eu vivo contando imagens, eu vivo cantando imagens. Para mim, a fotografia o maior processo da minha vida foi esse. Um instrumento, quem diria, né? Queria salvar um bom pedaço dessa vida, trazendo autonomia, trazendo até um certo conforto, né? Eu nunca tive um conforto na imagem. Eu tenho 37 anos, 11 anos de Rondônia, né? São várias idades que hoje eu posso desenhar, né, em planos de imagem, mas que dizem sobre uma autonomia, sobre um domínio, sobre uma propriedade. E isso é algo que a gente vem lutando, né? Por isso que a imagem ela é algo que é multi, não é uma luta só minha, é uma luta que é de uma carga histórica, né? Eu falo que hoje a minha família desfruta desse processo também, né? Quando eles começam a entender a afro-brasilidade, a partir dessas imagens, mas a partir do que existe dentro dessas imagens, né? É muito interessante hoje a gente pensar a fotografia a partir desses prismas, e é muito interessante também pensar que isso não é ainda não é tocado da forma que a gente imagina, da forma que a gente deveria ser, né? Eu estou falando de dignidade, né? Porque ao olhar o outro, né, a invenção do outro é uma imagem muito forte, né, que me colocou nesse plano, né, por muitos anos de escrava, e hoje a gente ressignificar isso para escravizado, e depois a gente ressignificar isso como, pera lá, que imagem é essa que vocês estão dizendo? O que você pensa sobre a minha imagem? Então, hoje, estar dentro de casa, para mim, simplesmente, eu falo, uma lição de casa. Além de ser uma responsabilidade, uma lição de casa. E eu comecei a viajar dentro da cabeça mesmo e pensar que é um momento mesmo da gente fotografar mesmo, mas sem câmeras, né? A Thalita Oliveira, que é aqui do Acre, uma grande amiga, me mandou uma câmera, né? Porque no começo da pandemia, preocupada com dinheiro, e depois eu falei, não, né? Depois dessa Covid, eu falei, eu não tenho que preocupar com a minha vida, né? Porque tudo chegou até mim. Ali eu percebi que as relações que foram criadas nesse caminho me trouxeram também o fôlego suficiente para que eu pudesse continuar pensando em imagens, né? Então, a fotografia hoje eu trabalho dentro dessa perspectiva. Quando eu falo trabalho, é outra relação de trabalho também. Eu venho da área da economia e eu falo que a melhor forma de fotografar exatamente foi me percebendo como uma economista, organizando essas imagens dentro desse aspecto, né, humano, né? E dentro desse aspecto amazônico, tem negro sim aqui, e são muitas histórias. Tem essência indígena na América toda. Aqui é um lugar
onde a imagem fala por si só, né? E eu falo que o reconhecimento é esse mecanismo que eu venho encontrando, né? É o maior clique de todos. E quem foi que deu primeiro não fui eu, foi a cidade. Então, todas essas relações hoje me trouxeram até aqui, né? A ponto de eu poder estar refletindo esse processo de uma forma que, mesmo não clicando, eu continuo fotografando, né? Então, hoje, falar sobre a imagem vital, para mim, tem sido um exercício também de sobrevivência, né? E também um exercício de me colocar, né? Esse plano aqui, né? Não tem como a gente falar de fotografia sem se colocar nesse lugar, né? Mas tem. A gente está dentro do mundo onde a gente tem a materialidade, a objetificação, né? Então, tudo isso dificulta na minha imagem, que são as imagens marginalizadas, né? O negro, o indígena, os ribeirinhos. A gente está aqui na beira do Rio Madeira, né? É uma imagem, uma paisagem linda, mas agora acabaram de descarregar uma carreta de, né? Um barco de soja, o agrotóxico. Então, falar da imagem por dentro é exatamente a gente incluir esses aspectos de dizer que alguma coisa está acontecendo de errado, mas é no plano geral, é no corpo geral, e o corpo é a imagem, né? Então, hoje estar aqui fazendo essas reflexões é também estar fotografando, inclusive, momentos posteriores que possam ser melhores, onde as pessoas podem refletir a imagem do outro como se é um reflexo. A fotografia, para mim, ela não passa de um reflexo, né? A gente fotografa aquilo que a gente está pensando, inclusive, aquilo que a gente tem no coração, aquilo que a gente tem em todos os aspectos, né, humanos, né? A raiva, a tristeza, a amargura, enfim. E hoje, falar de imagem é exatamente falar desse pedaço que a gente passa, né? Cada um está passando um pedacinho, e eu acho que eu só tenho a agradecer ao plano da imagem, por mais que eu tenha sido colocada em lugares que eu não gostaria de estar, mas hoje eu me sinto hoje nesse domínio, e por isso que eu agradeço pela consciência, né? A imagem vital, hoje eu trabalho esse processo que, se Deus quiser, até o final do ano sai esse livro, que fala sobre esse processo de consciência, essa consciência, né? O que a imagem, ela representa muito. Para uns pode ser nada, pode ser realmente um objeto, as pessoas podem se sentir confortáveis em entrar numa galeria e ver uma pessoa de rua deitada ali e sair mais confortáveis ainda, passar por ela e nada. Mas isso precisa ser repensado. Isso não pode continuar dessa maneira, até mesmo porque pensar um outro momento da pandemia é exatamente pensar nesse esteio, né? A gente que vive a afro-religiosidade, a gente vê tanta gente pedindo coisas lá dentro do nosso espaço, levando coisas, e quando sai de lá, né, para aquele que ele foi levar, ele nega na rua. Nega uma, nega duas, 3, 4 vezes. E isso está em todos os espaços, né? A imagem está no vocabulário, a imagem está no comportamento, a imagem está em todos os planos. Então, é muita discussão, é muito pano para manga, é muito trabalho. E esse trabalho a gente faz questão de fazer porque eu dependo dela. E é um axé estar aqui, tendo essa oportunidade de poder falar um pedacinho sobre isso, que é uma imagem aqui que se apresenta. Chega, é difícil depois falar da Marcela, né? Eu devia ter falado antes, errei, gente. Que me equivoquei, aí foi mal. Eu, diferente pesquisadora que sou, eu tinha me proposto um pouquinho um programa, não é bem essa palavra, né? Mas um roteirozinho de coisas que eu queria falar, mas ouvindo essas mulheres maravilhosas, eu já desprogramei, como dizia a Chico Sainz, eu sou ótima em lembrar das coisas, só que eu lembro só a metade, tá? Então, mas quem conhece Chico Sainz vai saber do que eu estou falando. Mas ele dizia que me organizando posso desorganizar, que eu desorganizando posso me organizar. E talvez eu tenha falado a mesma frase 2 vezes, mas vocês entenderam, né? E então é isso, eu vou me desorganizar no que eu tinha planejado para tentar organizar um pouco do que eu ouvi dessas mulheres incríveis, né? De tudo que esse momento tá pedindo para a gente, tá colocando, escancarando e chutando
a porta, literalmente, né? Fazendo a gente realmente ter que se repensar, fazendo a gente ter que encontrar fantasmas, os nossos, né? Olhar internamente, mas também o da sociedade, porque a gente não chegou nessa pandemia à toa, né? A gente não está vivendo, depois de um ano, o pior momento da pandemia também à toa. E nada disso está desconectado da fotografia, né? Nada disso está desconectado da imagem fotográfica, do poder da imagem, da nossa atuação no mundo enquanto fotógrafas e artistas, enfim, as diferentes funções que a gente tem nesse mundo. E fico ouvindo, assim, que claro, Isis, Marcela e Amanda são fotógrafas incríveis, que vem pautando e colocando temas na mesa, no Instagram, no mundo, nos lugares que elas ocupam, de forma extremamente contundente, levantando questões éticas, levantando questões que a fotografia precisa olhar e repensar urgentemente, mas que não foram pautadas nessa pandemia, né? Na verdade, assim, é isso, a pandemia, ela está, talvez, colocando isso mais à flor da pele, a gente talvez pudesse dizer, de alguma forma, né? Mas é isso, são questões que há muito a fotografia tenta dialogar, tenta pautar, mas qual fotografia, né? Também. É até difícil, assim, de pensar, mas ouvindo as meninas, não me lembro agora exatamente quem, acho que foi Isis, né, que disse que ouviu esses dias que a fotografia não é teoria, que a fotografia é prática, e aí a gente faz, putz, não. A gente não avançou em nada, né? Porque tem que ouvir essa frase, vamos de novo, volta. Um ano de pandemia e tem coisa que parece que a gente também não avançou em nada, então. Vamos parar de novo, volta. É difícil, né? Eu admito que eu sou bem mais cética, assim, apesar de ser uma idealista, e aí talvez resida aí uma contradição, que apesar de ser uma idealista, eu sou bem cética, sigo na luta, sigo na tentativa, sigo pautando tudo que eu faço a partir de uma ética, de uma política, de uma busca por um mundo melhor, mais justo. E se eu escolhi a fotografia, né? Se nós escolhemos, nós que estamos nessa mesa, escolhemos a fotografia, escolhemos ela justamente, e digo esse grupo realmente, né? Claro que muitas pessoas também estão aqui conversando, escutando a gente, mas nem todo mundo que escolheu a fotografia como uma forma de atuação política no mundo, apesar de que tudo que a gente faz é político, né? Tudo que a gente coloca no mundo é político. Há quem não acredite nisso. Mas é isso, assim, eu preciso dizer que eu sou mais cética com relação ao momento que a gente vive, porque é isso, assim, depois de um ano de pandemia, a gente ainda vê e saber que está num dos piores momentos, e não sei, mas essa semana eu olhei um festival, fui olhar a programação de um festival, e quando a gente acha, né, quando fomos convidadas 4 mulheres para compor essa mesa, disse, putz, que massa, né? As coisas estão devagarzinho, talvez, transformando. Aí fui olhar a programação de outro festival, 6 a 8 homens, 2 mulheres. Opa, todo mundo branco. Eita. Talvez. Mas acho que é isso, assim, era o que eu tinha... Um dos pontos que eu tinha me proposto para trazer era exatamente de pensar que o presente, ele sempre é uma responsabilidade, né? Porque é isso, assim, o passado, ele se constrói no presente, ele não existe sozinho, ele existe quando a gente para olhar esse passado, né? Quando a gente para pensar esse passado. O futuro é a mesma coisa, ele vai existir a partir da nossa capacidade de, no presente, atuar para um futuro, né? Nada se dá, assim, alheio à toa. E aí eu acho que é isso, assim, eu acho que é a gente olhar essas responsabilidades, a gente pensar essas nossas responsabilidades. Esse grupo aqui, inclusive pelas falas e pelo trabalho, obviamente, né? Mais do que por essas falas aqui, né? Na verdade é isso, o trabalho da gente, né? Me coloco também. Nossos trabalhos, acho que falam muito mais. Mas é isso, exigem um posicionamento que
que sim, como o Isis falou, de uns tempos para cá, a gente tem visto, né, algumas questões serem realmente... A gente tem espaço para discutir algumas questões, que acho que ainda não são os espaços suficientes. Então, fico pensando que talvez a gente ainda saia dessa pandemia bem difícil. E aí fico pensando no que dizia a Marcela, com relação a uma preocupação com a dignidade em seus diversos aspectos, mas eu pauto também uma dignidade financeira mesmo, né? Porque a gente está trancado em casa, boa parte dos que tem algum juízo, alguma preocupação consigo mesmo e com os outros, acho que especialmente, né? Acho que, né, que é isso também, essa pandemia, quando ela pede para a gente ficar em casa, ela pede muito mais pensando nos outros, né? Acho que ninguém quer adoecer, obviamente, mas acho que quando a gente problematiza e entende que é muito mais pensando a partir de outras pessoas, mas como é que a gente vai sair dela também? Como é que a gente sobrevive a ela e como é que a gente sai dela? Se a gente ainda não tem nem previsão para isso acabar, e aí, será que fotografia é essa que a gente... E aí eu pego uma frase, a deixa da frase, né, que a Isis disse que um fotógrafo falou para ela, para mim, a fotografia, ela é tudo. Quando eu escrevo um texto, ela é fotografia. Isso também nem sou eu que estou dizendo hoje, né? Acho que muitas pessoas já disseram isso antes de mim, mas um dos que eu me lembro, há alguns anos atrás, num evento, foi o Ronaldo Entler, que é um pesquisador que eu admiro muito também, e ele já dizia isso, né? Quando a gente está aqui conversando, a gente não está conversando sobre fotografia, a gente está fazendo fotografia aqui ao conversar, porque a gente está construindo uma imagem de fotografia, a gente está construindo o campo da fotografia, e quando a gente está aqui em 5 mulheres, né? Que Paula também está e compõe junto com a gente, estamos demarcando um espaço, né? E acho que estamos construindo uma história e tentando fazê-la diferente, né? Então, tentando imagiar esse futuro para que ele venha a ser diferente, mesmo que a gente saiba todos os desafios que a gente enfrenta. Que aí eu volto a dizer, né? Eu sou cética, mas sou idealista, então eu acho que é isso, que é a partir de espaços como esse, no hoje, que a gente vai tentando pautar esses lugares, que a gente vai tentando descobrir o que a gente ainda precisa estar o tempo inteiro apertando aí nas teclas, né? No dia a dia. Eu acho que é uma coisa também que se retroalimenta, né? Acho que o que a gente faz, o que a gente precisa ter espaço, enquanto mulheres, enquanto pessoas que estão produzindo ali uma fotografia centralizada, uma fotografia uma fotografia contra-hegemônica, mas engrandece muito o próprio cenário da fotografia, assim, o que vocês fazem assim, notícias incríveis. E trouxeram também um pouco desse debate, né, dessa nova fotografia brasileira. Acho que vou comentar com vocês. Vocês querem retomar e comentar um pouco sobre essa nova fotografia, com a Marcela também, sobre esses desafios, né? A gente começou a entrar também com a fala há algum tempo, e que ainda há muitos desafios na construção, né, dessa fotografia e na construção de uma pluralidade, talvez, dessa fotografia. Né? Oi. Agora eu estou ouvindo melhor, mas cortou o final do seu áudio, pelo menos para mim. Tá. Era para falar mesmo sobre essa nova fotografia e os desafios que a gente tem, né? Acho que a gente apresenta aqui 4 fotógrafos que têm trabalhos incríveis, e ao passo que a gente fala dessa mudança desse cenário de fotografia, na verdade o que vocês fazem traz um engrandecimento, uma contribuição muito relevante para a fotografia brasileira. Né? A gente consegue, de fato, mostrar, nos perceber enquanto, enfim, povo, enquanto sujeitos, sujeitas. Isso
é algo super importante. Além de toda a poética, fazer vocês constroem com a linguagem fotográfica fantástica. Aí eu ia passar para vocês, né, comentando um pouco assim, sobre esse cenário dessa nova fotografia, dessas novas, dessas novas produções, incríveis que estão produzindo aí nesse momento fora, né, desse espaço mais descentralizado, das temáticas econômicas tão delicadas quanto Eu sinto que, trazendo um pouco do que a Marcela disse, né, a gente faz parte de uma fotografia que tem um cuidado muito grande com a memória, porque muitas vezes, pelo menos o que eu vejo em todos os casos aqui, a gente fala um pouco da nossa memória, então já faz com que a gente já tenha um cuidado, né, com esses assuntos, porque se trata também da gente, não só do outro. E eu fico vendo que existe uma questão que vai muito além do algoritmo, né? Então, eu considero uma nova fotografia nesse sentido, que não tem pressa, sabe, para acontecer. E muitas vezes ela acontece, de fato, através de uma câmera, né? Que foi o que a Maria falou. Muitas vezes só o fato de a gente estar aqui, já está fazendo uma fotografia. Que os últimos anos trouxeram, né, para a nossa área foi isso, de que a sensação que eu tenho, né, através dessa pergunta que você fez, é de que ainda não é um caminho que todo mundo está seguindo, né? Então, tipo assim, eu não considero uma nova fotografia porque ainda se tem muita reprodução de coisas antigas, né? Tipo, preconceito, de certos poderes, né? Que fotografia também é um poder, né? Tem política, tem tanta coisa envolvida que eu ainda não consigo considerar como totalmente uma nova fotografia, mas eu sinto que existe um caminho para que ela aconteça. E é isso que a gente está fazendo, né? No momento que a gente está tendo tudo isso que a gente falou aqui, a gente reúne todas essas ideias, que a gente fala sobre tudo isso, eu sinto que quando começa a esquentar o caldo, uma hora ele vai borbulhar e vai passar na panela, né? Então é isso que eu espero, que esse momento de agora seja esse caldo derramando depois, mas um caldo que venha farto, sabe? De coisas boas, de novos pensamentos, de novos posicionamentos, né? E que, acima de tudo, a gente consiga ver um olhar mais ético, mais cuidadoso, né? Então, vai para além dessa. Porque essas coisas do digital, acho que tudo é muito rápido e que a gente precisa dar conta dessa velocidade. E, pelo menos, a fotografia, que eu considero como uma nova fotografia que eu estou criando, né, no meu caminho, é uma fotografia de um outro tempo. E é como se tivesse que passar por todo aquele processo de revelação, de ampliação, só que é de cuidado mesmo, de, sabe, de deixar o tempero acontecer, de dar esse tempo, de, sabe, de que as coisas fiquem mais curadas. Então, eu fico muito isso, assim, que é uma coisa que eu vejo no trabalho da Isa, vejo no trabalho da Maíra, vejo no trabalho da Marcela, que é uma coisa que precisa de um tempo para curar. E esse tempo, às vezes, também significa que a gente não está fotografando. E é isso. E também tem aí uma busca interna, né? Quando eu olho para a carinha de cada um de vocês, eu fico pensando que cada tema que nós estamos envolvidas são temas de onde a gente veio, do território onde a gente está, de onde a gente é movido e está tocado por ele, sabe? É muito difícil você documentar temas que não te atingem. Você não consegue documentar algo que não está dentro de você, sabe? Que não está no seu cotidiano, que não está no seu entorno. Para aquilo te mover, para aquilo te fazer fotografar, é porque muitos processos aconteceram antes daquilo que a Marcela falou, né? O clique é a última coisa. Por isso que é uma ignorância, uma arrogância muito grande de um fotógrafo, de um fotojornalista, né? Que atende demanda de jornal, que atende demanda de agência, vir dizer para mim que fotografia é prática. Como se essa pessoa não lesse, não visse filmes, não tivesse uma relação familiar, não tivesse uma relação com a sociedade,
não tivesse também acompanhando política, não tivesse sabendo o que está acontecendo na cultura, na arte do país dele, sabe? Não tivesse sabendo o que está acontecendo no mundo inteiro. Porque quando você fotografa, você está trazendo todas as suas referências de mundo, tudo que você leu ao longo da sua vida, tudo que você estudou ao longo da sua vida, e aquilo que você não estudou também está ali. Mas, Izzy, sabe o que eu fico pensando? É que talvez ele não saiba mesmo, sabe? Porque a gente não está, nesse momento, à toa. A gente não tem uma fotografia, a gente não tem um mundo majoritariamente comandado por homens brancos à toa, né? Porque vários deles não fazem mesmo esse dever de casa. Vários deles não têm essa consciência, essa construção. Infelizmente, né? E aí, às vezes, é muito doido a gente pensar como coisas que para a gente são tão basilares, tão básicas e óbvias, para muita gente simplesmente não é. É a fotografia, é a câmera, e é quando eu faço clique e eu tenho o direito de fotografar qualquer pessoa, quando eu quiser, mostrar onde eu quiser também, ganhar quanto eu quiser, porque isso aqui é fotografia. Enfim, fico pensando muito nisso, assim, o quanto a gente ainda tem, mesmo muita gente que tem mesmo essa perspectiva e essa visão, né? Eles entendem essa crítica que a gente vem fazendo, né, além das imagens que a gente produz, né, a crítica que a gente faz dentro do nosso campo da fotografia uma tentativa, né, quando eles tentam rebater isso, é uma tentativa de silenciamento, né, uma tentativa de retrocesso, porque o que não se tem, né, aceitado, né, desses grupos é que a gente avance, né, que a gente leve esses assuntos adiante, que são assuntos urgentes há muito tempo, não tem, por isso que eu falo que a gente não está reinventando nada, a gente não está inventando a roda, a gente está trazendo pautas que são históricas, que são importantes, que foram silenciadas ao longo da vida, né, dos nossos avós, dos nossos bisavós, tataravós, todos eles passaram por esse processo. Então, o que a gente está trazendo aqui é porque já ferveu há muito tempo, esse caldeirão já entornou há muito tempo, e a gente está só trazendo resquícios disso, né, respiros disso, poesias disso, porque o que a gente faz é respirar aquilo que a gente sente. A fotografia que a gente produz é só um resultado das poucas coisas que a gente consegue transportar para uma imagem, porque é muito difícil fazer uma imagem que fale tudo que a gente sente, de tudo que a gente quer dizer, de tudo que a gente quer gritar, né, de tudo que a gente quer protestar, do que a gente está vivendo, do que a gente está sentindo, das violências todas que a gente passa no dia a dia, de todo, né, a violência que as pessoas ao nosso redor estão passando, não é fácil transportar isso para uma imagem, né, então, assim, eu entendo muito isso como uma tentativa de silenciar vozes que estão tentando dizer, né, o que já era para ter sido dito há muito tempo, né, mas a gente avança, a gente segue, e muitos antes de nós tiveram muitos desafios maiores do que os nossos, né? Então, isso vai continuar a partir da gente, para outras gerações, e o que a gente está dizendo aqui hoje, daqui a uns anos, já vai ser muito banal, né? Eu acredito que a gente vai avançar sim, eu acredito, assim como você, Maíra, eu também sou cética com muitas coisas, mas eu também acredito nos avanços que a gente está provocando, sabe? São as pequenas provocações, né? A micropolítica, e eu acredito que a gente faz a micropolítica muito bem feita na fotografia brasileira. Acho que tem muita gente comprometida em fazer mudanças estruturais dentro do nosso campo, né? Porque a gente não vai mudar o mundo inteiro, né? É muito pretensioso dizer que o meu trabalho vai mudar o mundo, que não vai. Agora, eu sei que, de alguma forma, ele faz mudanças no meu entorno, em quem está próximo de mim, sabe? Com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que acompanham o trabalho e sabem do que eu estou ali provocando, sabe? Eu tenho que se construir uma rede, né? Sabe, são movidas, sabe? E que se locomovem na vida a partir de alguma coisa, de alguma provocação que eu fiz, sabe? Eu sinto isso. Então, sim, eu acho que é isso que move a gente, sabe? É acreditar que, de alguma forma, a conscientização vem a partir da imagem também, sabe? Esse processo de evolução, isso faz parte, né? Claro que a imagem, ela foi violenta ao longo da história, ela foi colonizadora, né? E é uma arma também. Mas eu acredito nela como uma ferramenta potente também de transformação social. Sem dúvida, sem dúvida. Pode falar, Manu, desculpa.
Eu acho massa quando você fala, assim, tudo que você falou, concordo plenamente, né? Mas eu digo, acho muito importante a gente trazer essa perspectiva de que a gente muda primeiro e principalmente, já é muito a gente mudar a gente mesmo, né? Que é um pouco a Amanda também estava falando, assim, só olhar para a nossa própria trajetória e dizer, caramba, do que eu achava que era fotografia, né? Do que eu fiz no começo, para agora, putz, que massa, né? Eu acho que é lindo quando a gente tem essa capacidade também de olhar para a gente e de dizer, putz, eu avancei, eu amadureci, eu aprendi. Que eu faço hoje uma fotografia diferente do que eu achava que era lá no começo, né? E acho que esse talvez seja a nossa maior capacidade e conecta muito com o que Marcela falou na sua fala, que é essa capacidade mesmo da gente se olhar, se reinventar e fazer primeiro pela gente. Mas, sem dúvida, a gente precisa das conexões, né, das relações, e é isso, se a gente consegue mudar um pouquinho esse entorno, quem eu fotografo, como eu fotografo, né, para quem, para quê, todas essas perguntas que a gente deveria se fazer, né, também nem todo mundo se faz, mas é isso, acho que esse grupo aqui se faz. Se a gente consegue mudar esse entorno um pouquinho e criar redes e criar, inclusive, vínculos como esse aqui agora, né? Cada uma num estado diferente, e a gente se propõe a pensar e leva depois esses debates também para as nossas localidades, né? Para as outras redes que a gente ocupa. Isso é muito, e é bem nessa balança aí, nessa gangorra que eu fico tentando me equilibrar entre ser cética e ser idealista, né? E que varia também do dia, né? Depende da notícia que chega aí, a bomba que chega pelas redes sociais, pelas notícias, pelos jornais. Tem dia que a gente acorda com mais ânimo, tem dia que a gente acorda com menos e vai vivendo esse fluxo, sei lá. É muito doido pensar, né? O ceticismo nesse momento, né? Eu vou dizer que eu não posso ser cética, eu não posso ser como posso dizer, pessimista. Eu venho de uma imagem que agora eu preciso mandar isso para frente. Eu preciso ter um posicionamento altamente positivista, até mesmo porque eu dependo dessa imagem. O que foi começado não foi por mim, né? Nem por nós, né? Isso é uma estratégia muito bem formulada, nicho de mercado hoje, podemos chamar assim, né? Onde eu me encontro aqui podendo falar sobre a minha imagem. Então, ser otimista hoje é um caminho também, como a fotografia, como tantas outras formas também de se falar sobre a imagem, né? Hoje, trabalhar esse processo de uma forma ordinária é também outro caminho que eu venho perseguindo, né? A fotografia como algo extraordinário. Eu conheci a fotografia a partir desses nomes grandes que nunca me deixaram me imaginar nesse lugar como fotógrafa, né? Mas sim como fotografada, como pensada, como julgada, como colocada, como subjugada, como marginalizada. Então, hoje isso aí é um poder, Amanda. A imagem, sem dúvida nenhuma, é um poder muito grande, que divide papéis, que encaixa corpos, que traz o lucro e o prejuízo diariamente a tantos corpos. Então, hoje aqui, pensar a imagem como algo ordinário, a fotografia como algo possível a todos, porque quando a gente se coloca como fotógrafo, também é um lugar que tira do outro a condição também de poder fazer a mesma coisa que a gente faz. Hoje eu venho ressignificando que a fotografia pode ser tudo aquilo que a gente, inclusive, não está dizendo, né? É algo a ser construído também. Mas a imagem está aí. Eu não crio, eu não construo. Apenas eu posso refletir, né? Por isso que eu falo que os reflexos, o espelho, é algo que é fundamental para a fotografia, né? A gente se colocar, porque a gente né? A todo tempo a gente é a imagem, principalmente eu, meu corpo. Hoje, não ser mais um alvo já é um estímulo, já é algo a celebrar. Eu posso pensar, eu posso dizer, eu posso legislar. Olha a responsabilidade.
né, quando fala que a fotografia não é teoria. Pode não ser teoria, ela pode ser a prática de viver, né? Mas é importante dizer que ela atinge. É importante dizer que ela muda vidas. É importante dizer, ela começa e termina vidas. A fotografia é algo que pode ser, é perigoso, inclusive. É algo muito perigoso. Ela é usada todo dia contra muitas pessoas. Tá aí a polícia, tá aí as mineradoras, tá aí as grandes empresas. Onde elas vão? Elas vão para os corpos, claro. Os corpos aqueles que estão aí, expostos diariamente. Então, hoje, pensar a fotografia como esse canal de acesso, né? Até esse processo de curadoria, hoje eu venho falando muito sobre isso, né? Porque eu não fui curada por imagem nenhuma. Eu não fui curada. A minha cura é outra. Agora, a gente precisa pensar num esteio maior. Hoje eu trabalho na linha da composição, né? Nós fizemos ano passado a Mostra Céu Aberto, né? 8 compositoras, 8 estados da região norte. Trabalhar em rede, trazer para cada mulher a responsabilidade de puxar narrativas que não se ouve. É sobre invisibilidade que a gente está falando quando a gente fala sobre imagem também. É sobre silenciamento, é sobre política, é sobre ideias que nunca, muitas vezes, vão chegar a esse plano aqui onde nós estamos. Então, o acesso é imagem. E a falta de acesso também é imagem. Então, pensar a imagem na sua forma múltipla hoje, a nova fotografia, ela é simplesmente ainda um campo a se perceber. Eu não conheço a nova fotografia. Eu conheço hoje novas perspectivas. E que muito me agrada, muito me traz a inspiração diária para continuar pensando em imagens. Para continuar pensando, sobretudo, imagens de um mundo melhor, onde eu caiba. Por isso que Rondônia é um lugar, é a imagem que eu mais amo. É a imagem que eu mais amo, porque aqui foi o lugar onde eu coube. Aqui foi o lugar onde eu vi e falei que eu posso ser. Eu não sei o que eu posso ser. Isso é a fotografia. A fotografia é o que eu posso ser, né? Ela não é, ela pode estar, né? E pode ser tudo o que a gente pode conceber. Agora, que é um campo econômico que a gente precisa conversar mais sobre essas escolhas, sobre a seletividade do que vai e do que fica. Isso é fotografia, né? Então, hoje estar aqui falando com vocês, mulheres, trocando essas ideias, colocando o corpo à prova aqui, porque eu já fui silenciada em muitas mesas já, da forma mais abrupta possível, mas o sorriso sempre vem logo em seguida porque é esperado, né? É esperado o silenciamento. Esse silenciamento é histórico. A minha avó não teve condição de falar sobre a própria imagem. O meu avô, a minha bisavó, nenhum daqueles que passaram antes de mim, que hoje se refletem em mim, deu de falar. Então hoje, quando eu falo por todos, inclusive por aqueles que não imaginam nem que eu estou falando. Mas a imagem é tudo isso. Ela é porta-voz, ela é um instrumento de acesso. Nós estamos tendo acesso. Eu sempre me vi na frente da imagem. Eu nunca me senti bem numa galeria, porque eu sempre vi um corpo igual ao meu ali, em condições que, poxa, eu não quero estar nessas condições. Muitas vezes eu estou, mas eu não quero estar. Como é que faz? O trabalho, ele é minucioso. Ele começa por dentro, da gente olhar e se pensar como potência também. Pegar uma câmera fotográfica pela primeira vez foi nesse lugar. Esse lugar me trouxe as condições ideais. Uma câmera semiprofissional, até hoje me acompanha, mas que me trouxe uma potência de se olhar no espelho e falar, caraca, não é só aquele homem lá que o pessoal fala tanto, que é aquele homem que vende. Vender imagens é algo que eu imaginei que fosse normal, mas até hoje se vende. E eu acho que hoje não é normal, né? Como é que a gente faz? Como é que a gente pode discutir esse mercado dentro desse campo, que é fundamental para a vida de muita gente? Que é seletiva. Eu entro nos espaços, eu sou seletiva. Há uma categoria para minha imagem. Por mais que eu fale, minha avó fala, você vai falar 1000 vezes. A minha avó é a imagem que eu mais lembro na minha vida. Você vai falar 1000 vezes.
Mas quando você fechar a boca, você continua sendo essa imagem que ela dizia, essa Marcela, que ela dizia essa cor, que ela dizia essa mulher negra. Então, a imagem, inclusive, é quando eu estou calada. Mas quando eu abro a boca, eu consigo desenhar essa imagem de uma forma que eu me dignifico. Por isso que a imagem é palavra. Hoje não dá para pensar a imagem só como algo estático. Não dá para pensar a imagem como dentro de uma galeria. Não dá para pensar a imagem mais como uma circulação financeira. Porque ela me afeta, ela afeta todos os meus, todos os seus, todos os nossos. Então, se cria dentro desse campo lugares onde a gente exerce cotidianamente o conforto, que é para pouquíssimos, e o desconforto, que é para a grande maioria, que hoje se chama de minoria, que na verdade é minorizada, ainda no campo da imagem. Começa tudo aí. A imagem é essa invenção. A imagem é essa invenção, inclusive. Eu falo que, poxa vida, né? Marcela Bonfim, olha que imagem. Mas eu não sei. E realmente é uma busca. Eu sei que eu posso hoje clicar. Eu sei que hoje eu posso cantar. Hoje eu posso ter voz. Eu nunca falei tanto na minha vida, porque a minha imagem nunca teve a oportunidade de falar. E eu quero que essas pessoas tenham acesso a esse processo, né? Porque a imagem, ela fala, sim. Ela é essa construção que é múltipla. O que eu estou dizendo, você também está construindo. A Amanda está construindo a imagem dela. A Isis constrói a imagem dela. A Maíra constrói a imagem dela. E ao mesmo tempo que eu falo, eu construo as minhas imagens. Então, é fundamental hoje a gente trabalhar nessa linha tênue, mas de forma consciente, né? E eu, como uma mulher negra, eu me sinto no direito e na responsabilidade de ser positiva. Porque chegamos até aqui. A minha tataravó não imaginava nem o dia seguinte. Hoje eu tenho a responsabilidade de imaginar o dia depois. Claro que eu tenho. Porque muita gente, eu descobri nesse processo, que depende afetivamente de mim. A minha mãe diz, filha, a gente foi criando relações. Minha mãe foi uma conquista de afeto. Eu canto uma imagem que se chama Afeto é tempo, desafeto é pressa. Imagina você crescendo, olhando para uma mãe que você tinha como uma pessoa desequilibrada na imagem. Porque, claro, ela não foi ensinada a ser mãe. Ela teve muitas dificuldades, como minha avó teve, como todas as famílias negras teve. Famílias com muita dificuldade de se organizar. Quando eu falo de imagem, eu falo dessa organização. E aí você cresce olhando a sua mãe e tendo uma referência de mães brancas, já organizadas dentro do esteio, e coloca a sua mãe nesse lugar também, que as pessoas te colocam. Então a imagem é esse conluio de confusões que pode levar a pessoa a mortes. Como é que você pode viver morto-vivo? Eu vivi por muito tempo morta-viva dentro da minha imagem. Então eu tenho hoje por responsabilidade, por estar assumindo essa consciência, de ser uma pessoa positiva. Porque hoje eu vejo a minha mãe muito mais positiva. Minha mãe hoje é uma comunicadora, youtuber. Ela fala do jogo do bicho, ela fala sobre imagens. Ela dá palpite do jogo do bicho. Hoje ela não mostra o rosto dela por uma questão que a gente está trabalhando. Isso é chão. Mas eu fico feliz dela poder se expor dentro da imagem, do jogo do bicho, desse lugar que é um poder também, a comunicação. A imagem é essa comunicação. E hoje a gente pode comunicar. Então, por isso que eu falo que afeto é tempo, desafeto é pressa. E tempo é imagem. A imagem, ela é afeto. Tudo isso é um campo riquíssimo que está ainda para ser... A imagem ainda está para ser... Nossa, está para tudo ainda. Tudo que a gente se conhece hoje, inclusive, pode não ser, mas está para ser. Eu vejo a imagem nesse campo otimista, mesmo ainda sendo alvo. Mas eu estou atrás. Hoje eu estou atrás. Hoje eu posso. Hoje eu me sinto potente. Hoje eu sinto que a imagem, ela me trouxe esse resgate da potência, de me sentir parte da história, de me sentir protagonista. Eu não sou mais aquela Marcela que o livro de história apontava como escrava. Eu fui escravizada, mas hoje eu quero essa imagem da libertação.
Cadê a imagem da libertação? Está aí para ser inventada, reinventada. Então é um caminho, gente. Sejamos positivas, sim, mulheres. O que temos hoje é muito perto daqueles que ainda que não tem nada. Hoje a gente está vendo aí uma situação delicada. E são muitas imagens de delicadeza dentro de uma pandemia. Não é só um vírus. A fome voltou. Essa é outra imagem que a gente precisa conversar muito mais. Marcela, te ouvir essa sua fala me trouxe uma questão que eu também tenho o dever de continuar sendo fotógrafa, no sentido de produzir imagens, quando eu venho de uma família que não se tem essa história. Eu só tenho fotos da minha infância porque os meus pais não tiveram. Então, eu sinto que, assim, é como se a minha fotografia fosse uma contribuição para a história que a minha filha agora vai poder saber. Porque, por exemplo, eu não sei não tenho ideia de noção de imagem de quem foram meus avós. Não sei. Se alguém me perguntar, você sabe como era sua avó? Eu não sei. Não sei como era meu bisavô e por aí mais além. Não faço ideia, eu só imagino. Então, quando eu me vejo fotografando, principalmente a minha filha, fotografando algumas pessoas da minha família, fotografando algumas coisas que diz respeito à minha história, eu me sinto contemplada, por isso que eu disse que a imagem é um poder, eu me sinto com poder que as pessoas que vieram antes de mim na minha família não tiveram. E eu não falo só financeira, eu falo de contar história, não tenho nada escrito, não tenho nada filmado, sabe? Então, tudo que eu tenho hoje em dia, através da imagem, eu sei que mais para frente isso vai ter um outro valor. E eu não estou falando para o mercado, não estou falando para o mundo, estou falando dentro da minha história. E é nisso que eu acredito, é nisso que eu sinto que é o meu norte, sabe? De continuar mesmo, independente para onde ela vai depois, sabe? E eu também me vejo no mesmo lugar que você, eu não me vejo como um espaço sendo ocupado dentro de uma galeria e você sabe o motivo. Mas eu me vejo também continuando na rua, para que outras Amandas, Marcelas, Zizis e tantos outros olhem e se enxerguem também nesse lugar de poder, né? De estar com a câmera ali também registrando, né? Não só mais na frente das câmeras. E uma coisa que mexe muito comigo, assim, né, de estar falando sobre cultura afro-brasileira na Bahia, é de mostrar que a fotografia baiana não vem só de Pierre Verger também. Também tem outros fotógrafos, tem Lázaro Roberto, tem Lita Cerqueira, tantos outros nomes de fotógrafos negros que precisam ser reconhecidos e conhecidos. Então, quando eu me vejo nessa posição, eu não me vejo só como fotógrafa, eu me vejo como uma pessoa que está afirmando que o meu espaço também é de muitos outros. E é isso. A sua fala mexeu muito aqui com a minha cabeça nesse momento e estou borbulhando aqui. Eu acho fotografia uma revolução. E eu acho que uma das coisas mais lindas do mundo foi ter conhecido vocês. Porque, além disso, ainda tem as coisas que são invisíveis, né, dentro do campo que a gente atua. Que são as pessoas que a gente se conecta e que a gente, às vezes sem saber mesmo do porquê, mas a gente sempre sente essa conexão no olhar, no encontro. E todos os encontros que eu tive, ainda não conheço a Maíra pessoalmente, mas para mim a Marcela é uma entidade. E das vezes que eu encontrei com ela, foi tanta troca bonita, foi tanta força, tanta emoção que eu senti de olhar no olho dessa mulher. E agora está aqui, mesmo distante, sentindo exatamente isso que eu tive quando a gente se encontrou, principalmente, né? Em Belo Horizonte foi a última vez que a gente se encontrou, numa gira, que foi a coisa mais linda do mundo, que eu tive a oportunidade de encontrar a Marcela e dar um último abraço nela, essa loucura toda que virou esse planeta, né? Mas essa imagem que Marcela traz do afeto é uma coisa que não tem explicação, não tem imagem que fala disso, né? Não tem como você transmitir isso da forma como ela traz na fala dela. E tem uma coisa, né? Eu estou falando de Marcela, gente, mas isso serve para todas as outras, tá? Mas é porque hoje, especialmente, está tocando muito aqui o coração. E eu lembrei de uma coisa que o João Ripper fala e que eu guardo no coração, é de que uma imagem não fala mais do que mil palavras. Eu acho que o recurso da fotografia é um tipo de linguagem, né? É uma forma de comunicação, e por trás da fotografia tem muitas outras formas. E ouvir vocês, para mim, é um direcionamento, sabe? É uma forma de me centrar naquilo que eu acredito, de centrar nas pautas que
eu estou abraçando e que me abraçaram também, e acreditar que a gente está aqui por algum propósito. A fotografia escolheu a gente, ou a gente escolheu a fotografia, acho que é uma via de duas mãos, assim, mas a gente está aqui com um propósito que vai muito além de imagem, vai muito além, né, de produzir e tumultuar o mundo de mais imagens, né, que estão sendo produzidas o tempo inteiro. A gente está trazendo também as nossas crenças, as nossas histórias, né, a ancestralidade, né, de quem lutou antes de nós, de quem não teve a oportunidade de falar, como nós estamos tendo aqui agora, né, e acho que é isso. Para mim, isso é revolução. Outra coisa absurda que eu já ouvi também e que eu levo no meu coração como uma ponte mesmo, assim, né? De um ex-namorado que era super militante, daquele, né, super rígido, todo muito pautado, né, pelos movimentos, pelo partido que ele apoiava na época. E ele me cobrava muito essa rigidez, me cobrava que eu tinha que ter disciplina, que eu tinha que ser assim, assado e tal. Eu nunca fui assim, né? Nunca fui assim. Eu sempre fui muito mais leve, muito mais livre, muito mais de seguir minha intuição e das coisas que eu acho que é possível fazer dentro do que eu gosto de fazer, né? E meu campo sempre foi a fotografia e a comunicação. E ele me cobrava muito isso e um dia ele me questionou e aquilo me irritou profundamente, que ele falou para mim assim, fotografia não faz revolução, sabe? Tipo, você vai ficar aí pelejando com isso. E aí eu achei aquilo, assim, surreal, mas na época eu não entendia muito bem o que ele queria dizer com aquilo, e isso me moveu mais do que nunca, assim, quando eu entendi o que ele estava querendo dizer. Eu falei, primeiro, que ele nem entende o que eu faço, sabe? A minha fotografia não atinge ele, então não é uma pessoa que também tem que estar comigo, ele não tem sensibilidade de perceber o que eu estou fazendo, sabe? Quanto que isso é relevante, quanto que isso atinge corações, sabe? Quanto que isso move pessoas. Então, eu fui entender que, assim, a incompreensão era dele, né? E hoje ele está fazendo imagens, hoje ele está fazendo documentário, hoje ele está fazendo fotografia, né? Então, eu acredito que algum papel eu tive naquele momento, inclusive de mostrar para ele que, sim, esse era um caminho de revolução também. Revoluções são várias e existem de diversas formas, e a gente faz aquilo dentro do que a gente acredita. Acho que o momento atual mostra muito como é forte nessa disputa imagética, assim. Essa questão que a gente está falando da imagem como um espaço de poder, ela é sempre presente. Eu perdi a última frase. Também não consegui ouvir. Eu estava comentando assim que a conjuntura que a gente está vivendo recente vem nos mostrando, né, como esse espaço da imagem é espaço de disputa, né, de poder, inclusive. Então, como é que a gente pensa em construir um novo cenário, esse espaço, e a gente está, enfim, negando esse espaço, né, que é a imagem, a construção da imagem enquanto perpetuação do que é incrível, do que é exaltável, sempre esteve presente, né, nessa fotografia. E, assim, para a gente tem comentários, assim, incríveis. Nossa, a devolutiva das pessoas dessa mesa está sendo muito gratificante. E uma coisa que me deixa muito feliz é ver como a gente junta aqui 4 fotógrafas, assim, com histórias e com trabalhos impressionantes, e a gente está não só debatendo fotografia, mais política, mais história, mais, enfim, todo um panorama que a gente tem hoje, né? E eu agradeço muito, assim, a fala de vocês. Está sendo um momento histórico, realmente, assim, que vai ficar gravado aqui para a gente, que vai ficar disponível aqui para quem quiser ver também. É muito massa estar com todas vocês aqui hoje. Eu não consigo ver e pensar a fotografia se não for como revolução, né? E como política, puxando um pouquinho das duas falas que vão para o mesmo lugar, né? Não consigo.
Para mim, não tem como. A fotografia, ela foi e é, diariamente, talvez ainda, uma revolução na minha vida, no que ela propõe, no que ela traz de relações, no que ela traz de leituras, no que ela traz de provocações, no que ela traz de formas de me tirar do lugar, né? Porque é muito doido como a gente, mesmo nessa busca toda, nessas contracorrentes, ou às vezes a favor da corrente também, porque tem hora que você é levada mesmo, a gente ainda precisa... ela ainda salva, né? É isso, ela salva, ela tanto é o mar que leva a gente, que faz a gente navegar e às vezes naufragar, quanto é a boia, né? É muito doido, assim, como realmente quando a gente abraça e é abraçado, acho que foi a Isis que disse isso, né? Mas é mais ou menos isso, assim, quando a gente abraça a fotografia e é abraçada de volta, porque por mais que a fotografia tenha diversas compreensões, diversas leituras, diversas linguagens, diversos campos, né, que às vezes dialogam ou que se contrapõem, inclusive, né, porque a gente também sabe que tem muitos espaços onde os temas as questões que tocam a esse grupo que a gente está tentando pensar, dialogar e viver e fazer no nosso trabalho, não toca todo mundo, então tem também diversos outros espaços que falam e pautam uma outra fotografia, na qual a gente já não acredita, mas ao mesmo tempo é isso, acho que sim, ela diariamente também salva, né? E fiquei pensando que enquanto Marcela falava da necessidade de ser positiva, né? Eu não me considero uma pessoa positiva, ponto. Mas, ao mesmo tempo, eu me pego sendo positiva em diversos momentos e eu não tinha olhado tanto para isso como uma questão política necessária, urgente e uma responsabilidade, principalmente, Marcela. Não tinha parado para pensar como uma responsabilidade, né? Acho que, sei lá, talvez em alguns momentos a gente põe tanto peso na responsabilidade de ser num lugar... É isso, sabe? De ser combativa, de ser resistente, de ser forte... imagens que por mais que a gente tente desconstruir, né, quanto a esse lugar da mulher que foi colocado, porque é isso, assim, essa imagem de força, de resistência, e quando eu não quiser ser isso, e quando eu simplesmente não sou isso, e eu tenho todo o direito de não ser, né, essa exigência de força para as mulheres, como se isso fosse algo extremamente positivo, e isso às vezes é extremamente violento, na verdade, né, porque o tempo inteiro eu tenho que ser forte, porque eu tenho que carregar não sei o que, não sei quem, tenho que falar por não sei quem, não sei quem. Caralho, bicho, só me deixa que fraquejar, me deixa chorar, né? E aí, a própria pandemia, né? Assim, vi um monte de amiga em cada lapa de mulher que, ainda bem, eu sou cercada de mulheres incrivelmente maravilhosas, tenho essa honra de sempre ter mulheres incríveis me acompanhando nos diversos espaços da vida, mas é isso, essas mulheres em vários momentos fraquejaram e choraram e ficaram perdidas e entraram em depressão, e até isso culpa, né? Até isso vira culpa, porque parece que não nos é dado o espaço de também sentir todas essas coisas, né? De tantas são as pressões. E aí fiquei pensando, né, no que você falava, nessa responsabilidade de também ser positiva, e não como um peso, né, de jeito nenhum, não essa responsabilidade como uma obrigação negativa, que me leve para esse lugar, né, de pressão, mas de como uma possibilidade de abertura, de leveza para outro lugar, sabe? Ou seja, de entender a responsabilidade com leveza, com beleza e com positividade. É nesse sentido, nesse lugar que eu queria chegar, né? De entender a responsabilidade, assim, a partir desse aspecto. O quanto isso, para mim, é forte, né? E já me revela um monte de outras imagens, já que estamos falando de fotografia em todos os seus aspectos, né? Porque eu acho que é isso que é para mim, assim. É a fotografia enquanto revolução em todo, e é isso, assim, o que ela foi, o que ela é, o que ela significa para mim é tão enorme que é difícil de dizer. Talvez pudesse ter sido outra linguagem, talvez pudesse ter sido em outra área, não sei, na verdade não sei. É isso, eu escolhi, ela me escolheu e a gente está caminhando junto entre as dificuldades
muitas que todas nós aqui sabemos, né? Que é a de viver de fotografia, que é a fazer fotografia, que é a de acreditar nessa fotografia, que a gente acredita no mundo ainda extremamente colonizado, capitalista, patriarcal, machista, racista, mas que a gente ainda está, né? E é isso, e é maravilhoso, e é incrível, enfim. Só agradeço mesmo, assim, as reflexões aqui. Chega já, Olha, é tanta coisa que a gente fica aqui entre emocionada e perdida. Gente, em virtude hoje, do horário também, eu queria, acho que a gente pode fazer mais uma rodada para cada um passar uma mensagem final. Não sei se dá tempo ainda fazer essa fala. Mas hoje, opa, desculpa. Eu queria pedir desculpas, eu vou ter que me ausentar, eu assumi um compromisso aqui e já tinha avisado que eu ia ter que sair um pouquinho mais cedo, mas eu agradeço muito, não saiam daí, continuem ouvindo os meninos, eu estou aqui muito emocionada, anotei várias coisas no meu caderninho de inspirações, esses dias eu comecei aqui falando mais cedo com as meninas que eu estou no momento de recolhimento mesmo, eu senti que me intoxiquei muito de rede social no último período, acho que todo mundo está um pouco assim, né, de estar tudo muito virtual, e eu estou com saudade de ter encontros reais, assim, com as pessoas, né, e nesse último período eu senti uma necessidade de me entender mesmo, de cuidar do meu trabalho, de olhar mais para dentro mesmo, nesse momento que não tem muita possibilidade mesmo da gente ir para o mundo, né? Então agora o mundo está aqui dentro, né? Está dentro da gente mesmo. E eu queria agradecer mesmo, mais uma vez, o festival por essa oportunidade. Acho que mais oportunidades como essas são importantíssimas. Aquilo que Marcelo falou sobre curadoria, eu acho que é algo muito importante mesmo. Né? Não adianta mudar as carinhas aqui lá atrás, né? Nesse processo, nessa cadeia de construção, de produção, da arte, a gente continua reproduzindo as mesmas questões, os mesmos valores, né? E essa elitização, né, da fotografia. A fotografia está mudando, sim. Eu acho que quem produz, não só quem produz, mas tipo quem está construindo mesmo, né? A teoria da fotografia, né? Está mudando. E tem que mudar mesmo, porque historicamente a gente foi construir um processo, né, muito colonizador mesmo, veio desse processo, né, de abusos mesmo, e de falta de ética e de falta de comprometimento com as questões, com as pessoas que são documentadas. E eu vejo com muita positividade, com muitos bons olhos, essas pessoas que hoje estão construindo com o trabalho delas, que têm compartilhado isso com tantas pessoas, essa nova forma, né, de repensar mesmo como construir isso da melhor forma, né, sem violência, sem agredir, né, o outro, sem saber que você está agredindo. Então, com mais consciência, né, com mais cuidado com as questões todas que estão sendo levantadas e que a fotografia reproduz, né. Muito carinho, muito amor, muita força e muita luz para todo mundo. É isso que a gente vai precisar, né, para implementar todos esses desafios que estão lançados aí. Um beijo grandão. Olha, dizer aí também que essa imagem positiva, hoje que eu falo de responsabilidade, hoje eu estou aqui, ó, saindo de uma Covid. Uma pessoa hoje dependente financeira, eu dependi de muita gente para estar aqui hoje. E a imagem positiva, ela é hoje, essa reconstrução, é de uma mulher que está acreditando na vida. Quando a gente vai para a religiosidade afro-brasileira, a primeira coisa que uma vovó fala para a gente é isso. Foi a primeira coisa que ela falou para mim, a primeira vez que eu sentei numa cadeira para ser consultada. Não adianta carregar esse peso. E é por mais que o peso está ali, como também contrapeso, ele não é uma coisa ruim. Existe esmorecimento. Por um lado, a imagem é uma coisa, mas por outro ela é outra, né? Hoje é a questão da independência financeira de uma pessoa que se pensava ser economista, né? E que hoje está completamente dependente. Então, eu falo que é um campo hoje que eu trabalho dentro de uma perspectiva de responsabilidade, também porque existem outras pessoas
que se olham na mesma condição e se sentem pesadas, mas que o peso seja como contrapeso para ser um impulso para frente, né? Então a positividade ela vem também com todas as suas amarras, com todas as vezes as tristezas. As notícias não são boas, né? A situação não é boa. A consciência entra como um fator que vem para balizar toda essa relação dentro desse corpo positivo, que é diferente do que hoje a gente desenha, que é diferente do que hoje a gente concebe. É uma imagem. A positividade é, inclusive, uma imagem visível do que acreditar. É a coragem. Que está no meio da fotografia hoje é um lugar de exercer muita coragem, né? Eu falo a positividade como... Tem a frase que uma vez eu ouvi, não entendi nada, eu demorei anos para entender essa frase. Sobroço, sabença de burro velha, coragem de tigre moço, onde a gente, sabe, a gente se coloca nesse lugar aí mesmo de, opa, eu sei que eu enfrento, eu sei que eu vou enfrentar, e tem muita coisa pela frente, é chão. É chão. Agora, um corpo pesado, que só tem peso, vai para trás. Um corpo pesado, que tem um contrapeso, ele vai para frente. Então, eu falo que transformar isso em algo positivo é simplesmente admitir tudo isso que a gente sente. Sinto. Eu falo que dessa vez essa Covid veio, ela me entortou, mas não quebrou, porque existia o contrapeso. Existia coragem dentro de tudo isso, né? Enfrentar um negócio desse sozinha aqui, a família toda lá pirando. E eu tenho que olhar, ligar para minha mãe e falar, olha, eu tô bem, mesmo toda quebrada, e com medo de morrer. O medo da morte é algo que coloca a gente em uma situação, não uma berlinda ferrada. É uma imagem que a gente não... Olha, só quem enxerga dentro do seu corpo para perceber o quanto talvez esse instinto que tem se brotado dentro de mim, que é a positividade, é algo valioso, porque pesada, eu já sou, eu me considero um ser humano pesado. É uma história que vem de peso, né? Eu cresci carregando peso, eu era muambeira junto com a minha mãe no Paraguai, era uma imagem que eu me via junto com ela dobrada, a maior parte da vida dobradas, carregando sacola do Paraguai para o Brasil. E hoje eu carrego as sacolas ainda, mas com a segurança de que é pro motivo, é a motivação. Eu falo que a imagem, inclusive, ela é essa motivação e a intenção de se encontrar cada dia melhor, né? De se olhar no espelho com mais dignidade. Eu passei muitos anos sem olhar no espelho. Então, é isso. É de se olhar e falar, tá aqui, eu gosto. Essa é a positividade que eu tenho hoje, a responsabilidade. Porque a minha mãe tá aí, ó, para ela se aparecer na frente da câmera, nossa, meu Deus do céu, é um chão. Mas eu tenho certeza que um dia ela vai botar a cara dela a tapa, com essa, sabe, com esse instinto, sabe, criando nesse peso o contrapeso suficiente para se ter coragem. É por isso, eu falo, a fotografia é uma mensagem. E se eu puder deixar essa mensagem, é a mensagem positiva, é a beleza. De todos aqueles que retrataram o negro no Brasil, de todos que retrataram o indígena no Brasil, eu consigo olhar e eu preciso perceber alguma coisa de positivo, porque é uma documentação, mesmo que ali tivesse do lombo a chibata. É um documento. Não é uma coisa fácil, é um peso, mas é uma coisa que me leva para frente hoje. Porque se você for pensar quais eram as motivações de uma senzala, você não encontra. Mas dentro do peso existia esse contrapeso chamado uma positividade que não se fala. Mas é importante hoje a gente ressaltar. Isso não é meu, isso é uma coisa antiga. Vovó disse para mim, minha filha, pelo amor de Deus, você já está aqui. Você chegou aqui. Então, a responsabilidade vem nesse esteio. Porque antigamente o que existia era só peso. Mas a pontinha do contrapeso era evidente, porque nós estamos aqui. Então, é muito importante hoje a gente celebrar isso, né? E aí eu falo que isso é um lugar
incrível. É um lugar incrível porque é espremer o limão, é fazer desse limão algo que a gente goste, né? Não algo que arda, algo que seja marcante de forma que nos traga essa coisa que leve para trás, não, mas levar para frente, como um refresco, né? A gente precisa desse refresco. A vida não é só essa coisa que a gente vê o dia todo, mas é aquilo que a gente pode simplesmente criar com a positividade. E depende da gente. E quando a gente vê, a gente está para frente. Olha, gente, só agradecer estar dentro de um festival dessa magnitude, podendo falar sobre a minha imagem, podendo falar o que ela representa, o que eu pretendo dela, mesmo dentro dela, com todas as dificuldades que eu tenho, encontrar todo de uma brecha tem sido uma motivação para viver. Então é isso. Agradecer o festival e o que ela vai ser, tudo depende de nós. E que sejamos, sim, eu torço para que todo mundo tenha essas pontas de positividade. Eu quero ver todo mundo para frente, quero ver todo mundo para cima. E, enfim, salve a imagem. Que um dia a gente possa celebrá-la com liberdade e com o refresco da vida que todo mundo merece. Né? Não estou falando de meritocracia, mas eu estou falando de um direito. E esse direito vai chegar, porque eu estou trabalhando para isso. E quando eu escolho uma coisa, né? E essa coisa eu escolhi foi a minha imagem. Escolhi ela para ser o centro da minha felicidade. Né? Tenho 37 anos, e posso dizer que isso começou a mudar há 11 anos atrás. Então eu tenho muito mais tempo de uma pessoa com uma imagem deteriorada do que uma imagem a se construir. Por isso eu preciso ser positiva. Salve, gente. Essa nova imagem está aí para surgir. Axé. Eu acho que não tem nem mais palavras, né? Depois de tudo isso. Eu vou pegar o bonde de Marcela e também agradecer ao festival, primeiro pelo convite, segundo por estar numa mesa como essa, que eu considero como gigante, porque são mulheres incríveis, com histórias incríveis, né? Cada uma com sua trajetória, mas que aqui se complementam, né? Então, eu quero agradecer por estar aqui, agradecer as meninas, não, as mulheres, por todas essas falas, por tudo que eu aprendi aqui hoje, né? E espero que em algum momento a gente consiga trazer esse encontro para uma coisa presencial, porque foi muito especial para mim fazer parte disso. Está sendo, e ainda vai ser isso só um tempo para eu conseguir digerir tudo isso que aconteceu hoje. Mas a única coisa que eu posso fazer mesmo é agradecer mesmo a todo mundo que está aqui, que ficou assistindo, que participou quando eu pergunto, enfim, a todo mundo que faz parte disso aqui que está acontecendo hoje. E é isso, vida longa esse festival, que aconteçam outras edições, né, que tragam temas tão importantes como todos esses que a gente trouxe hoje, né, porque eu acredito que há possibilidade de mudanças na fotografia e se começa assim, fazendo. Então, eu estou muito feliz de estar numa mesa recheada de mulheres potências, e que tem muito a contribuir, né, para aquela nova fotografia que a gente tanto falou mais cedo. Então, é isso. Muito obrigada e até a próxima. Só para finalizar também, acho que além de agradecer, né, agradecer, óbvio, ao Maré por criar esse espaço, essa mesa, esse momento, né, de troca, de a gente poder se olhar, se ver, se ouvir, conversar também de alguma forma com outras pessoas, mas agradecer por criar o Maré. Acho que o Maré vem com uma proposta jovem, refrescante, inovadora, política, forte, vida longa ao Maré, que, bom, está só começando, né, tem aí uma programação gostosa, intensa, bacaníssima, eu estou doida para conferir, mas lembrando que é isso, né, que a gente continua, que a fotografia ela é revolucionária, que ela foi, ela é e ela continuará sendo, depende de como a gente aceita que ela entre na nossa vida, depende de como a gente abraça e de como a gente é guiado e guia os caminhos a partir dela.
e que a gente continue fazendo com que ela seja revolucionária, que ela venha para transformar a gente, que ela venha para transformar o mundo, porque ela tem essa potência, ela é essa potência, nós temos, cada uma de nós, e cada um em uma, né? Temos essa potência, e acho que aí eu abraço a positividade totalmente, no sentido de acreditar que a gente pode, que a gente vai. Se a gente vai mudar o mundo todo, aí volta o ceticismo, mas que a gente muda a gente, como disse Marcela, que a gente muda o nosso entorno, as nossas famílias, como também trouxe a Amanda, a partir das imagens que a gente está construindo, a partir do que a gente das pontes que a gente está criando, isso é fato, né? E acho que isso é o mais maravilhoso da fotografia, então que a gente siga. E, bom, novamente, só gratidão, viu? Um monte de comentário lindo, um monte de agradecimento. Então, para quem está aí do outro lado, escutando a gente, compartilhando com a gente, muito obrigada também. Nossa, realmente vocês deixam a gente sem palavras, assim. Muito, muito obrigada, gratidão, assim, por encontro. E que, de fato, tomara que seja o primeiro, assim, de outros, que a gente consiga, com essa nossa positividade, acho que a gente tem que ter, né? Vamos nos agregar. E que a gente está presentes, de repente, numa próxima edição do Maré, a gente faz aí mais um encontro, dessa vez presencial, com pé na areia, um after agora depois da mesa. Vai ser incrível, assim, e já está sendo muito incrível e, de fato, histórico, maravilhoso. Está abrindo esse festival, nossa edição 0, estreia com todas vocês aqui. Só cresça essa ciranda. Com certeza. Obrigada a você, Paula, em nome de todo o festival. E aquela coisa, né? Nenhuma rede começa sem ter o primeiro fio, né? Então, espero que desse primeiro fio que está sendo esse evento hoje, venham os próximos nós e que assim se construa a rede, né? Que vai trazer tanta fartura, vai trazer tanta coisa incrível como foi hoje, né? Então, por ser um festival nordestino, com essa potência que a gente está vendo aqui hoje, eu já sei que se é de fartura que você está falando, a gente vai ter. Então, muito obrigada mais uma vez, é isso. Obrigada, gente, todo mundo que segurou com a gente até essa hora. A gente teve hoje o nosso primeiro dia, né, do Tarefa do Festival. E eu ainda estou com adaptaçções tecnológicas aqui. Amanhã a gente segue com programação, logo cedinho, 10 horas da manhã, para a nossa primeira oficina. À tarde, além do que eu já falei, a gente vai também uma oficina com a Maíra Gamarra. Todas as inscritas, todos os inscritos já receberam nos seus e-mails, qualquer coisa, fala com a gente. Se surgir alguma vaga, alguma consistência, a gente pode estar enviando também. E à noite vamos ter, como a Maíra também adiantou, uma outra mesa, né? Fotografia brasileira produzida no Nordeste. Comigo, o Eduardo Queiroga e o Ricardo Peixoto. Também são nordestinos e tem trabalho com fotografia aqui bem representativa, né? Que a gente acredita nessa produção descentralizada. Vamos lá. Muito bom estar hoje. Até amanhã. Teremos ainda muitas próximas oportunidades até terça-feira de estar debatendo. Até mais. Obrigada. Tchau, gente. Boa noite a todas e todos. E até a próxima.